paz, irmãos. Uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, ainda que virtualmente. Mas em breve, se Deus quiser, nós estaremos todos juntos novamente para estarmos compartilhando do amor que o Senhor Jesus nos deixou. Eu quero iniciar o culto desta noite fazendo a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 1 ao 12. Lucas, capítulo 24, versos de 1 ao 12, que nos diz o seguinte: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas encontraram todas estas coisas, contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua palavra. Hoje, em especial, nós estamos comemorando a Páscoa, irmãos. E hoje é um dia em que nós podemos nos lembrar, porque a Páscoa significa passagem. E se nós formos lá no livro de Êxodo, a gente vai ver a descrição da saída do povo de Israel do Egito. Então, Páscoa quer dizer passagem. Eles passaram de uma vida de escravidão no Egito para uma vida, ainda que no deserto, de liberdade com o Senhor Deus. E hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo, a Páscoa que nos dá a oportunidade de deixarmos uma vida de pecado para termos uma vida de alegria e liberdade com o Senhor Jesus. Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos fortalecer, que você esteja, ainda que nesse momento difícil de quarentena, de pandemia, refletindo sempre sobre a palavra do Senhor, porque com certeza nós não seremos os mesmos depois que sairmos dessa quarentena, irmãos, mas estaremos preparados para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos neste momento pelas tuas misericórdias e pelo teu amor para com as nossas vidas. Vem estar presente na vida de cada um dos teus servos, de cada um dos teus filhos, Senhor, nos dando forças, nos dando ânimo, ainda que estejamos enfrentando essa dificuldade de isolamento social, esse afastamento da nossa família da fé, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nos dê, Senhor Deus, fé, para que possamos estar preparados para quando tudo isso passar, nós estejamos prontos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ó Deus, abençoa a vida de cada um dos Teus servos e servas que estão cultuando a Ti neste momento. E abençoa também a vida daqueles que estarão assistindo esse vídeo, Pai, e que ainda não fizeram uma aliança contigo. Que o Senhor possa estar abençoando essas vidas, tocando em seus corações e transformando, Senhor Deus, a cada um, para que eles tenham essa alegria que nós temos e essa confiança de que o Senhor está sempre conosco e o Senhor nunca deixa de cumprir as suas promessas.
Obrigada por todas as bênçãos, perdoa as nossas faltas e é em nome de Jesus que oramos agradecidos nesta noite. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor e agora estaremos entoando o hino de número 99 do cantor cristão. Uma boa noite a todos. Sim, Jesus ressurgiu e através dessa ressurreição, Ele nos oferece perdão e graça. Quem vai até Ele, se entregando como Senhor da sua vida, recebe de presente, gratuitamente, perdão e graça.
igreja, nosso Deus faz chover perdão e graça sobre nossa vida. E é importante que nós estejamos com os nossos olhos físicos e os olhos do nosso coração sempre abertos, pedindo que possamos vê-lo, possamos obedecê-lo e possamos então também honrá-lo, adorando em toda a sua santidade. Graça e paz, amada igreja, como é bom estarmos juntos. O mundo está em crise, nós estamos no meio de uma pandemia, mas há um versículo que eu quero deixar com os irmãos que conforta e que basta para a minha tranquilidade e que seja para a tranquilidade de todos os irmãos. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar? Para nós tudo é lucro. Então, queridos, eu quero nesse instante aproveitar esse momento tão gostoso
que mesmo diante de toda a circunstância, nós estamos juntos, em espírito, em verdade. E quero falar sobre Silveiras. Continuamos aqui, estamos cumprindo aí a nossa missão de ficar em casa, mas também não deixando de lado aquilo pelo qual Deus nos chamou. Aqui em Silveiras, continuamos socorrendo algumas pessoas necessitadas, estendendo as mãos para outros, continuamos orando o tempo todo, oração em prol da amada igreja, que tem um carinho, um amor tão forte por nós, e também orando pela cidade de Silveiras, para esse povo que pertence ao Senhor e que precisa ouvir da palavra do Senhor. Por isso, eu quero dar apenas um testemunho. Falei com uma pessoa na semana passada e conversamos, porque não estávamos nos encontrando. Essa pessoa faz parte, né, uma família que fazia parte da igreja, e eles então teriam que se mudar pela questão de trabalho. Não há trabalho em Silveiras. Aqui é uma APA, né, uma área de preservação ambiental, então o trabalho, o emprego é difícil para qualquer um aqui. Mas a realidade é que essa família então tinha decidido ir para Itatiba, né, morar em um sítio, e lá eles estariam trabalhando e teriam aí o seu ganho. Bom, aceitamos, oramos, né, e que eles fossem em paz. Mas foram e não ficaram, voltaram. E quando eu soube, nós conversamos, perguntei se havia alguma necessidade, eles expuseram aí a necessidade que eles estavam, conversei com o pastor Maurício para que fosse providenciada, e houve um grande testemunho ali, quando eles voltaram. Então, eles haviam acabado de se decidir, e eles voltaram e me disseram assim, o esposo me disse o seguinte: pastor, eu falei com a minha esposa que tudo isso Deus vai prover, porque o melhor de todas as coisas que nós fizemos foi entregar a nossa vida para Jesus. E por isso nós estamos voltando e confiantes de que Ele vai abrir as portas. E quero saber do Senhor quando que a igreja vai começar a funcionar. Eu falei assim, ore para que tudo isso acabe, para que nós possamos voltar à comunhão ali no prédio onde a igreja se reúne. Por isso é importante nós estarmos em oração, é por isso que nós não podemos abandonar o nosso posto. E é por isso que eu peço para os irmãos, mais uma vez, de todo o coração, e sei que os irmãos já fazem isso constantemente, orem por essa cidade, orem por esse povo, para que eles possam compreender a palavra de Deus e saber que ninguém pode separar-nos do amor de Cristo. Louvado seja Deus. Desejo a vocês uma celebração abençoada e também tempos de tranquilidade, de buscar a Deus, de estarmos juntos. Eu agradeço de todo o coração, em nome de Jesus. Cristo já ressuscitou. Lá, 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 lá. Oi, Pituca. Oi, Joãozinho. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou muito animado. Por quê? Porque está chegando a Páscoa. É mesmo, está bem pertinho, né? E eu vou ganhar um montão de chocolates e ovinhos. Ah, que legal! Porque a Páscoa a gente ganha essas coisas. Páscoa é dia de ganhar chocolate, né, Pituca? Você precisa aprender outras coisas sobre a Páscoa. Ah, eu já aprendi uma coisa. Eu sei cantar uma musiquinha, olha. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Para. Por quê? Porque você está cantando pensando que Páscoa é só ovinho e chocolate. E não é? Claro que não. Páscoa é muito melhor. Melhor que chocolate? Sim, o doce da Páscoa é muito mais doce do que o doce de chocolate. Então eu quero comer esse doce. Não é um doce de comer. Ih, Pituca, tô achando que você não gosta de chocolate. Agora você virou fitness? Não, eu gosto de chocolate sim. Só que
chiclete, chocolate, bombom, baby moleque, pirulito e tudo mais. Só que eu aprendi que o doce mais doce não se faz. Não faz? Pois como doce é doce ao nosso paladar, o doce mais doce não se pode fabricar. O doce mais doce só Jesus pode dar. Jesus dá o doce? Sim. Eu gosto amargo da tristeza e do fel. Jesus provou na cruz para me levar pro céu. E provou assim a minha Páscoa doce como mel. Ele é minha alegria, morreu para me dar a salvação. Ressuscitou ao terceiro dia, Cristo é a minha salvação, minha Páscoa, minha redenção. Ué, então Páscoa não é ovinho, coelhinho? Não, Joãozinho. Páscoa nós celebramos, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Deus nos amou e enviou Jesus para morrer por nós. Puxa, o que foi? Tô triste. Por quê? Porque alguém morreu por mim, eu nem conheci. Mas, Joãozinho, você não precisa ficar triste. Ele ressuscitou, ele está vivo. É? Sim, a Páscoa é justamente isso. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte para nos salvar. Que legal! Preciso aprender a amar de Jesus. Sim, e eu quero falar para você mais sobre ele. Vem comigo na minha casa. Vou te ensinar uma coisa bem legal sobre Jesus e uma música bem bonita para a gente cantar. Que legal, Pituca! Eu vou sim. Podemos ir agora? Sim. Vamos? Vamos. Oi, pessoal. Nós voltamos. Agora, eu já aprendi a música que a Pituca me ensinou. Que bom. Então nós vamos cantar uma música bem legal para vocês. Vocês podem cantar conosco se vocês quiserem. E agora, não é mais música de coelhinho. Ufa, Joãozinho. Ainda bem. Então vamos cantar, Pituca. Vamos sim. Eu pensava que a Páscoa era uma celebração, onde só havia chocolate e doces de montão. Eu não sabia que Jesus por mim na cruz morreu, e o seu sangue inocente por mim ali verteu. Se não fosse a sua morte naquela cruz, eu estaria condenada a viver sem Deus. Mas acontece que o Senhor de mim não desistiu.
nosso herói, né, Pituca? Sim, Joãozinho, é o nosso herói, o nosso salvador. Agora nós precisamos ir. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Ao raiar aquela manhã de domingo, algumas mulheres foram ao sepulcro. E elas iam caminhando e pensando, preocupadas, quem nos removerá a pedra? E ao chegarem, para a surpresa delas, a pedra já estava removida. E naquela pedra estava sentado um anjo, que disse a elas, não temais. Eu sei que vocês estão buscando a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E aquelas mulheres, tomadas de grande temor e grande alegria, foram correndo anunciar aos outros discípulos a grande novidade. Esta é a nossa maior alegria. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa para esta igreja. Jesus, o Cordeiro de Deus, na sexta-feira, foi sacrificado por conta dos nossos pecados. O preço que nós não podíamos pagar, Ele pagou por nós. Porém, ao terceiro dia, a morte não pôde mais detê-lo naquela tumba fria. E Ele ressuscitou. E ao encontrar seus discípulos, Ele disse, é-me dado todo o poder sobre o céu e a terra. Por isso, não temos mais medo da morte, porque Ele já venceu por nós. Não ficamos desesperados, porque Ele é a nossa esperança. Não somos mais cativos, pois através do seu sacrifício, Ele nos libertou. O nosso Jesus não é um coitadinho que não consegue descer da cruz. Não, Ele não está retido numa redoma de vidro para que os outros olhem e fiquem com pena dele. O nosso Jesus não é aquele representado nos quadros com o rosto ensanguentado e com o olhar mais triste do mundo. Não, o nosso Jesus é diferente. Ele está vivo. Queres ser perdoado? Venha, Jesus. Queres alegria, paz, liberdade? Venha, Jesus. Quer ter a vida eterna com Deus? Venha, Jesus. Sim, venha, Jesus, pois Ele é a esperança para a tua vida. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E sabe por quê? Porque muitos outros mestres já morreram, mas só Jesus ressuscitou. Eu gostaria de saudar ao amado povo de Deus com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje estamos numa data muito especial. Nós estamos hoje celebrando o maior acontecimento da história. Nós estamos celebrando hoje a Páscoa cristã, ou seja, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E uma ressurreição que foi um marco em toda a história, porque Jesus ele foi o único homem que aqui esteve como nós estamos, viveu, morreu, porém ele retornou para continuar a contar a história do maravilhoso plano de Deus e propósito para todos nós. E você pode então estar perguntando, o que tem a ver a ressurreição de Jesus para com a minha fé? O que tem a ver a ressurreição de Jesus, a Páscoa cristã, com a minha vida? A Bíblia Sagrada ela fala que a ressurreição de Cristo Jesus é a garantia da nossa fé. Então eu queria convidar você para estarmos juntos abrindo a palavra do Senhor para a mensagem desta noite
em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 17. Ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Que palavra, né? A palavra do Senhor, e que ela possa falar aos nossos corações. Eu convido você então para estarmos orando ao Senhor. Oremos nesse momento. Pai de amor, que maravilhosa oportunidade de cultuarmos ao Senhor, celebrando o maior acontecimento da história, celebrando a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, eu venho a pedir ao Senhor que o Senhor use o pregador desta noite. Eu peço que não seja o pregador falando de si, mas que flua do pregador a palavra de Deus para que possa encontrar preciosos corações. Ó Deus, que possa o seu povo ser nutrido espiritualmente, porque a tua palavra, ela é alimento espiritual para nós. E que haja também uma exortação para que todos nós possamos sermos melhores para o Senhor a cada dia e que nesta noite haja o maior milagre que pode acontecer, que é a salvação de preciosas vidas, a reconciliação com Deus através de Jesus. No nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Em aproximadamente 55 depois de Cristo, diretamente da cidade de Éfeso, na província romana da Ásia Menor, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e na sua terceira viagem missionária, escreve essa carta para a igreja de Corinto, uma igreja situada na antiga Grécia. E nós sabemos que os gregos, eles eram muito influenciados pelo movimento filosófico. E muitos gregos, no tempo do apóstolo Paulo, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E não somente os gregos, né? Nós observamos também em Israel o partido dos saduceus, que também eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Isso era devido à influência do chamado dualismo filosófico, que, dentre outras coisas, ensinava que a alma, o espírito, tinha uma essência boa, pura, enquanto, por outro lado, o corpo tinha uma essência má. Nada de bom poderia esperar do corpo. Então, com isso, na igreja de Corinto, alguns membros não acreditavam na ressurreição dos mortos. Isso então levou Deus a usar o apóstolo Paulo para argumentar e provar a importância da ressurreição para a fé cristã. Vamos conferir no verso 12, verso 13, o que Paulo diz sobre esse assunto. Ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo, então, ele sai em defesa da ressurreição de Cristo Jesus
para a importância dela para a nossa fé cristã. O comentarista bíblico Leo Morris, ele chega a comentar o seguinte acerca deste texto. Abre aspas. Paulo demonstrou que a ressurreição de Cristo Jesus é central para o Evangelho. A tese paulina da importância de Cristo, da ressurreição de Cristo Jesus, ela é muito importante para a eficácia da nossa fé, como garantia, inclusive, da eficácia da nossa fé. Por que será isso? Então vamos juntos conferir na Bíblia a argumentação que Deus usou Paulo para estar ministrando para a igreja da época e para a igreja de todos os tempos, dentre os quais nós aqui. E o primeiro argumento do apóstolo Paulo para defender que a ressurreição de Cristo Jesus ela é a garantia da eficácia da nossa fé, é termos a certeza de que tudo que foi pregado acerca do Evangelho não foi mentira. É o que nós observamos no verso 15 e verso 16. Mas vamos ler a partir do verso 14. Acompanhe na sua Bíblia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, diante desse fato, se não houvesse a ressurreição, se fosse tudo mentira, como ficariam então os apóstolos do Senhor, que testemunharam para muitas e muitas pessoas que eles foram testemunhas vivas da ressurreição de Cristo? Nós temos então diversos registros sobre isto no Novo Testamento. Eu queria então destacar um deles, que é aquele discurso de Pedro para aquela multidão, por ocasião logo após ao Pentecostes, que está em Atos capítulo 2, verso 32. Olha só o que Pedro falou. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E em segundo lugar também, o próprio Cristo chega a dizer sobre a ressurreição. Temos, por exemplo, algumas passagens do tipo João capítulo 11, verso 25, onde o próprio Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Olha só o próprio Cristo dizendo que ele seria a ressurreição. Mas tem uma passagem também ainda mais contundente, que está lá em Lucas capítulo 18, a partir do verso 31, que diz o seguinte: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. O apóstolo Paulo ainda faz registrar nessa mesma carta aos Coríntios, no mesmo capítulo, algumas experiências de aparições de Jesus, do Cristo ressuscitado. Como, por exemplo, no mesmo capítulo 15, a partir do verso 3. Acompanhe na sua Bíblia, você que está com a Bíblia aberta, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, destaco eu aqui, por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem.
depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, aqui Paulo testemunha sobre ele, a experiência que ele teve, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Então, de fato, nós percebemos a diversidade de pessoas que se encontraram com Jesus ressurreto, daquele tempo após a ressurreição, por 40 dias. Então, nós observamos que a ressurreição de Cristo Jesus é um incontestável fato histórico, uma vez que existiram diversas pessoas que se encontraram, que viram, tiveram uma experiência com Jesus, com Cristo ressurreto, em diversas situações. E todo esse fato histórico está registrado num livro que sobrevive por milênios e que tem sido a base da fé de muitas gerações, diversas gerações, a Bíblia Sagrada. E sobre a Bíblia Sagrada, então, testemunhou assim o pastor inglês Charles Spurgeon. Eu quero então recitar essa passagem interessante deste pastor. A Bíblia tem atravessado invulnerável através das fogueiras da perseguição, da crítica literária e dos descobrimentos científicos. Então, nós podemos então desta forma compreender que o primeiro argumento de defesa de Paulo pela ressurreição como garantia da eficácia da nossa fé é nós compreendermos de que tudo que foi pregado no Evangelho não foi mentira, ou seja, foi absolutamente verdade. E temos aqui agora o segundo argumento que Paulo ele coloca, dentre outros argumentos, em defesa da ressurreição de Cristo, como a garantia da eficácia da nossa fé, é que se Cristo não ressuscitasse, nossa fé seria inútil, seria inoperante, ou seja, sem nenhuma utilidade. É o que nós observamos na primeira parte do verso 17. Vejamos então. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Eu queria perguntar para todos nós: quem foi que ressuscitou Cristo Jesus? Aí nós vamos agora recorrer, porque a resposta está na Bíblia Sagrada, e uma das respostas nós encontramos naquele eloquente discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, após o Pentecostes, o qual resultou na conversão e batismo de milhares de vidas. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 24, onde Pedro falou o seguinte, falando de Cristo, sobre Cristo, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Que bênção! Glórias a Deus! Cristo Jesus venceu a morte, venceu o grande inimigo da humanidade. Porque, gente, a morte, ela sempre foi muito intrigante, muito questionada. Quem é que aceita a morte, gente? É difícil, não é verdade? Então a humanidade busca respostas sobre a morte. A verdade é que Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida. E aí a proposta que Deus dá para todos nós pelo Evangelho. Deus, então, ele oferece vida, assim como Cristo falou em João capítulo 11, versículo 25. Mais uma vez eu cito nesse sermão, onde Cristo falou o seguinte, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Nada mais seguro, não é verdade? De crer, de acreditar, de ter fé naquele que venceu a própria morte. Ou seja, quem ressuscitou Jesus foi Deus, o autor e conservador da vida. E o fato de Deus ter ressuscitado Jesus foi um recado dos céus à humanidade, dizendo o seguinte: olha, tudo que Cristo fez aqui na terra, a sua passagem histórica aqui, tudo que ele pregou, os milagres que ele fez, a sua morte por todos os homens, pelos nossos pecados, e a sua ressurreição, ou seja, tudo aquilo que Cristo fez aqui
tem a aprovação absoluta de Deus, ou seja, teve a chancela de Deus. Afinal de contas, quem fez igual a Jesus na humanidade? Ao longo da história da civilização humana, nós observamos, assim, vários líderes que se levantaram para falar sobre o sagrado, para falar sobre o divino, para falar sobre Deus. Não é verdade? Porém, eles pregaram, aqui viveram, fizeram inclusive discípulos, foram fundadores de religiões, de movimentos religiosos no mundo todo. Entretanto, eles morreram, porque foram homens, morreram, e os seus túmulos encontram nos seus túmulos os seus respectivos restos mortais. Jesus, então, semelhantemente, aqui nasceu, viveu, fez o ministério dele também, pregou o Evangelho, também morreu, só que ele teve um diferencial. A tumba está vazia, o sepulcro está vazio, Cristo Jesus ressuscitou. Glórias a Deus, aleluias! Que bênção! Ele venceu a morte. Ou seja, Cristo Jesus, então, ele é totalmente digno da nossa confiança. Porque a tumba está vazia, o sepulcro vazio está, Cristo Jesus ressuscitou. E o fato, então, dele ter sido diferente, não leva a gente, no mínimo, a pensar de que vale a pena nós observarmos atentamente a proposta dele, os alertas que ele deu. Não vale a pena nós, então, observarmos com muito carinho o Evangelho? Então, vale muito a pena. Ou seja, a proposta do Evangelho é verdadeira e digna da nossa absoluta atenção. Eu venho a concordar integralmente com o que disse o reverendo Hernandes Dias Lopes acerca desse versículo. Ele chega a dizer o seguinte, abre aspas, se Jesus não ressuscitou, estamos seguindo um Cristo morto e impotente, e a fé evangélica é vazia de sentido e vazia de conteúdo. Então nós podemos observar que o segundo argumento de Paulo em defesa da ressurreição de Cristo como garantia da nossa fé é que, se não houvesse a ressurreição, a nossa fé seria inútil, seria inoperante. E o terceiro e último argumento que nós vamos apresentar nesta noite, que o apóstolo Paulo teve em defesa da ressurreição de Cristo Jesus como garantia da eficácia da nossa fé, é que através da ressurreição de Jesus, nós podemos manter viva e acesa a chama da esperança nos nossos corações. É o que dá a entender exatamente no verso de número 17. Vamos ler o todo, 17, que é um verso curto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, como nós já abordamos no segundo argumento, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Já pensou que coisa mais terrível, sabendo que o problema do pecado é muito grande em nós e que nos impede de viver uma vida eterna ao lado de Deus? Já pensou nós morrermos permanecendo nesses pecados e sem ter uma solução para isto? Pois justamente a ressurreição, ela veio como garantia de que a nossa fé em Cristo Jesus, essa fé, ela é totalmente operante, totalmente útil e totalmente eficaz. Né? E que esperança que é essa, como nós colocamos? Né? É podermos viver, após a morte, uma eternidade toda ao lado de Deus, no local indescritível, no local maravilhoso que é o céu. Né? E que bênção que existe alguém, o único que toda a humanidade venceu a morte. Esse alguém foi Jesus, como nós comentamos, né? No segundo argumento. E um texto muito lindo, que é um texto vibrante, onde está nesse capítulo 15, verso 55, aliás, a iniciar do final do verso 54, fala o seguinte: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder de ferir? Né? Gente, pensa comigo.
quem foi que venceu a morte? Quem foi o único que ressuscitou? Não foi Jesus? Então não seria muito inteligente da gente, então, nos aproximar dele? Porque, afinal de contas, se ele venceu a morte e ele prometeu que aquele que cresce nele, lá em João capítulo 11, versículo 25, lembra? Onde ele falou que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, se ele conseguiu, então, se Deus o ressuscitou, então, a todo aquele então que se aproximar de Cristo, acreditar nele, crer nele, pode ter essa bênção de ressuscitar também. Gente, aí você pensa assim, poxa, então Cristo falou que todo aquele que crer nele irá ressuscitar, então eu também creio. Qual o problema? Eu creio. E na verdade, muito cuidado, gente, com as crendices. Eu fiquei impressionado um dia que eu fui bater nas casas e perguntando, fazendo um recenseamento, fazendo como se fosse um mutirão missionário, né, para fim de evangelização, e perguntando para as pessoas a seguinte pergunta nas casas: o senhor ou a senhora crê em Jesus? A resposta da esmagadora maioria foi que sim, eu creio. Gente, é muito perigoso, sabe? Porque é crer no sentido de saber que ele existe. Afinal de contas, nós estamos num país, digamos assim, onde quase todo mundo conhece quem foi Jesus, conhece quem é Jesus, de saber quem foi, não é verdade? E na verdade, o que fala a Bíblia Sagrada lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, e aí vale um alerta da Bíblia. Tiago 2, 19, fala o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, muito cuidado então com as crendices. Na verdade, crer para fim de salvação, para fim de obter esta bênção da ressurreição com Cristo. A Bíblia fala que tem uns passos a cumprir. Você está bem atento para isso? Você está interessado a saber exatamente o que você precisa fazer para ter esta bênção da ressurreição junto com Cristo? Para estar pertinho de Cristo Jesus e ser ressuscitado por Deus através da fé em Jesus? Fique atento então a esses passos que eu vou dizer para você. Em primeiro lugar, é muito importante que você possa saber e reconhecer que o problema da humanidade é o pecado. Isso está escrito lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, escrito há cerca de 2.700 anos atrás. Olha quanto tempo. Fala o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não se possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades ou pecados, né, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é importante, em primeiro lugar, crer, acreditar que o problema da humanidade em geral, da qual nós todos somos incluídos, é o pecado. Então, nesta noite, você gostaria de receber Cristo no seu coração, tal como foi sugerido nos passos fundamentais que a Bíblia orienta para se crer em Jesus para fins de ser ressuscitado por Deus e ter uma vida eterna ao lado dele? Você está disposto nessa noite? Você está disposta nesta noite? Vamos então voltando ao versículo de número 17 do texto desta noite. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E aqui é muito perigoso, né? Como nós comentamos logo no início dessa argumentação, nós precisamos de uma solução para o pecado que está na gente. E a solução foi dada por Deus, que foi Jesus. E o bom que Ele ressuscitou, porque aí nós podemos confiar e acreditar nele, estar perto dele, ter fé nele, crer nele. Olha só o que Cristo falou em João capítulo 8, verso 24. Ele falou o seguinte:
Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Você então está disposto, então, a crer em Jesus nesta noite? Nada melhor do que voltar para o caminho do Senhor no dia de Páscoa? Nada melhor do que se entregar para Jesus nessa data tão importante do cristianismo? Se o Espírito Santo tocou no seu coração, ou vem trabalhado no seu coração, e você anda pensativo, pensativa, dizendo, olha, assim, eu vou me entregar para Jesus, pois você escolheu um dia muito especial, domingo de Páscoa, glória sejam dadas ao Senhor. E você pode pensar assim também, ou você pode pensar assim, eu não estou bem preparado para me entregar para Jesus. Eu queria muito, então, ao terminar essa argumentação, né, que é o terceiro e último argumento dessa noite, com um poema. Um poema escrito por Carlota Eliot, que diz assim, um curto poema, tal como está, sem esperar que o coração vai melhorar, mas pela graça em Jesus achar, por fé, vem para Jesus. Então, o terceiro argumento que Paulo apresentou em defesa da ressurreição de Jesus, para que essa ressurreição fosse a garantia da eficácia da nossa fé, é que a ressurreição de Jesus, ela mantém acesa a chama da nossa esperança de morarmos uma eternidade toda no lado de Deus, pelos méritos, não nossos, mas os méritos de Cristo Jesus. Assim, após reconhecermos que o problema da humanidade, da qual todos nós estamos incluídos, é o pecado, o segundo passo é reconhecermos com muita humildade que nós somos pecadores e que nós somos totalmente incapazes de morar uma eternidade com Deus com base nos nossos próprios esforços. Veja só se você é capaz disso. Deus é um Deus 100% puro, em todo o tempo puro. Então é impossível para Deus conviver com o pecador. Então dessa maneira você conseguiria, será que nós conseguiríamos, digamos assim, permanecermos 100% perfeitos em 100% do dia, em 100% da nossa vida, por toda a vida aqui na Terra? De forma nenhuma. Então nós temos que ter essa humildade de que reconhecer que nós então não damos conta de morarmos, nós não somos merecedores de estarmos no céu após a morte, de morarmos com Deus 100% puro. Outro ponto também importante que tem que se reconhecer é de que em toda a terra não há nenhum digno, ninguém, nenhum pastor digno, nenhum padre, nenhum líder religioso, ninguém digno de morar com Deus na eternidade com seus méritos próprios. É o que diz a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se afastaram, extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Puxa, então você tem falado assim, puxa, eu tenho feito tanto bem, olha só o que a Bíblia fala. Não há, dando a entender de que não são pelas boas obras o caminho para chegar até o céu. O caminho para chegar até o céu é pela fé em Cristo Jesus, como nós temos falado. Ou seja, uma vez salvo por Cristo Jesus, nós somos salvos não pelas boas obras, mas nós somos salvos para fazermos as boas obras. Outro passo importante é saber que todos pecaram. Em Romanos 3, 23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão, ou imerecedores estão da glória de Deus. O próximo passo é compreender que o que está escrito em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O próximo passo
é você reconhecer humildemente que você precisa de vida e reconhecer que Jesus é a única solução que Deus deu, porque o único que Deus ressuscitou foi Cristo Jesus. Então por que você está ainda tentando achar soluções em outras pessoas que morreram e não ressuscitaram? Líderes religiosos que morreram, mas os restos mortais estão lá. Não retornaram para poder contar como é que é a vida do outro lado, né? Então temos que ter muito cuidado com respeito a isso. Ou seja, temos que reconhecer que só Cristo Jesus, a quem Deus ressuscitou, Ele é a solução. Por quê? Em João capítulo 1, versículo 29, está escrito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele oferece solução para o maior problema da humanidade, que é o pecado. E Jesus ele deixou bem claro, ou seja, é uma verdade absoluta, tão estranha, né, no mundo da pós-modernidade, onde tudo se relativiza, né? Mas olha o que Cristo falou, aquele que tem a solução para mim e para você, para todos nós. Em João capítulo 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O próximo passo, já que você precisa e reconhece que Cristo é a única solução, que você precisa de vida e que precisa ganhar essa ressurreição com Cristo, estando perto dele, crendo nele, tendo a fé nele, é correr para Cristo Jesus. Jesus, o Senhor é a minha única solução. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Todo o meu problema que eu tenho, eu me arrependo. Eu me converto a Ti. Como está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, onde Cristo falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nesse momento, vai a Jesus e fala: Senhor, eu me entrego a Ti de todo o coração. Senhor, eu recebo Cristo na minha vida. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os chamados filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Ou seja, esses são os passos que você precisa fazer, mas vai requerer muita humildade de você. Estamos então chegando ao final deste sermão, desta noite de celebração a Deus pela Páscoa cristã, pela ressurreição de Cristo Jesus. Então, vamos ler novamente o verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Vamos então rapidamente voltar ao questionamento que nós fizemos na introdução. O que tem a ver então a ressurreição de Cristo na minha vida? O que tem a ver isto comigo? Observemos bem os argumentos que Paulo saiu em defesa do Evangelho. Será que você tem um comportamento semelhante a alguns membros da igreja de Corinto, que você não acredita em ressurreição dos mortos? Você não acredita, você possa achar isso é uma coisa muito etérea, isso é uma coisa da Bíblia, isso é uma coisa muito... não tem sentido, não tem lógica, eu não vou acreditar. Então, de fato, Deus, através de Paulo, ele faz alguns argumentos. Existem até mais argumentos, se eu acompanhar no texto, mas nessa noite apresentamos 3 argumentos. O primeiro é que nós temos plena certeza de que tudo aquilo que foi pregado não foi mentira. Tamanhas testemunhas, sobre a ressurreição, o próprio Cristo falou sobre a ressurreição, esse incontestável fato histórico registrado na Bíblia Sagrada. O segundo argumento, que se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria totalmente inoperante, inútil, ineficaz, ou seja, não serviria para nada, para fim de salvação. E o terceiro argumento é que a ressurreição de Cristo Jesus mantém acesa a chama de esperança, de que através da fé, de crermos em Cristo Jesus, que é a ressurreição e a vida, nós podemos passar uma eternidade ao lado do Senhor nosso Deus, pelos méritos não nossos, mas os méritos de Cristo Jesus. Já foi perguntado para você, então, nesta noite, se você então deseja entregar
o seu coração para Jesus. Se você deseja então seguir aqueles passos, se você então decidiu fazer essa sua decisão de ser um seguidor verdadeiro de Jesus a partir desta noite, e você escolheu uma data maravilhosa, né? A data de Páscoa, então eu convido você para poder estar orando esta oração, aonde você estiver, aí na sua casa, que você que nos assiste, se você que está afastado do caminho do Senhor, não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Então vá correndo para Jesus, que Ele está de braços abertos, com a graça de Deus, para te receber de volta no caminho do Senhor, receber de volta do caminho do Evangelho. Então faz agora essa oração, em nome de Jesus comigo. Aonde você estiver, faça com fé, faça com todo o coração, porque essa oração é determinante para o teu destino eterno. Seja o que você for escolher, meu irmão, meu amigo, entre morte e vida, escolha a vida, e a vida está em Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, junto com meu amigo, com minha amiga que está me ouvindo, com as pessoas que foram tocadas, todas as pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo para tomar essa importante decisão nesta noite de Páscoa. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor possa fortalecer a oração que eles vão fazer agora. Repita comigo essa oração. Senhor, meu Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Reconheço que eu não sou digno da vida eterna. Reconheço que só Jesus é a minha solução. Reconheço, Senhor, que se eu não tomar uma decisão, eu vou morrer dos meus pecados e não vou ter uma vida eterna contigo, ó Deus, nos céus. Ó Senhor, nesta noite, nesse momento, eu decido me arrepender dos meus pecados. Me converto a Ti e me agarro contigo, Senhor, como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Senhor, assim eu volto para a casa do Pai, eu me reconcilio com Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está me perdoando todos os meus pecados, está me lavando com o precioso sangue de Jesus, e faça de mim uma nova criatura. Dai-me o Seu Espírito Santo, Senhor, e que eu possa, a partir de hoje, ser um cristão não mais de fachada, mas ser um cristão de verdade. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Se você tomou essa decisão, que bela oportunidade. Esse vai ser uma noite inesquecível na sua vida. Por toda a sua vida você vai se lembrar dessa decisão que tem uma consequência eterna. E parabéns, porque você está investindo na sua eternidade. Que Deus abençoe a todos. Glórias a Deus, juntos vivemos nessa celebração momentos inesquecíveis. Mesmo nas casas, mesmo sem a bênção de estarmos juntos no templo, nós podemos cultuar ao Deus vivo, cultuar o Senhor pela Páscoa, pela bênção da ressurreição de Cristo Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus, Deus amado. E que você possa ter uma excelente semana, uma semana debaixo da direção e proteção do Senhor. E de fato, antes da gente estar orando pela sua vida e impetrar a bênção apostólica, na condição então de presidente da primeira igreja batista em Lorena, no qual Deus, por muita graça e misericórdia, me permitiu representar esse aprisco, esse povo tão amado e tão querido. Eu desejo a todos, em nome de todos os integrantes da primeira igreja batista, uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos, todas as famílias, em nome de Jesus. Vamos então nesse momento estar orando ao Senhor. Pai de amor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos, Senhor, em celebração
Glórias sejam dadas ao Senhor pela Páscoa, Senhor, pelos cânticos cantados, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, por tudo que fomos ministrados pelo Espírito Santo nesse culto. Eu agora estou orando pela vida do meu irmão, da minha irmã, do meu ouvinte que está acompanhando esse culto e participando desse culto, Senhor. Protege de todo mal, Senhor. Protege a sua família de todo mal. Juntos oramos, Senhor. Detém o avanço do coronavírus, Senhor. Tem misericórdia do mundo, Senhor, do nosso país. Ó Deus, guarda o Brasil, Paizinho, de sofrer o caos social mais do que já está sofrendo. Guarda o país, Senhor, de estar sofrendo o caos no sistema público de saúde, Senhor. Tem misericórdia das famílias que perderam, Senhor, entes queridos, Senhor, com o coronavírus. Que Teu Espírito Santo possa estar consolando, Senhor, e livra, Senhor. Faça cessar, Senhor, tudo isso que está acontecendo, para que possamos voltar à normalidade da nossa vida, Senhor. Pai, que o Senhor esteja nos guiando nesta semana, abrindo portas que o Senhor entender que são portas que devemos entrar, e fechando outras que, mesmo sendo bonitas e lindas aos nossos olhos, o Senhor entende que não é bom que possamos entrar. Que o Senhor seja o nosso grande pastor de verdade e que possamos seguir os seus passos. Senhor, e como menor servo desse rebanho, Senhor, eu ergo minha mão em direção ao seu precioso povo, às suas preciosas ovelhas que o Senhor comprou com o precioso sangue de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as doces, suaves e cândidas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam no seu coração, minha irmã, meu irmão, na sua família, nesse amado aprisco Primeira Igreja Batista em Lorena e em toda a Igreja de Cristo na face da terra. E que você diga comigo, amém e amém. Que Deus abençoe uma maravilhosa semana em nome de Jesus. E também, ao mesmo tempo, vamos estar cantando um cântico final. Nesse cântico final, então, vamos estar cantando Porque Vivo Está. É Páscoa, é vitória de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que bênção participarmos juntos desta inesquecível celebração.
sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,